4 quilômetros. Olha o cuidado de Deus. Eu estou dizendo que Deus cuidou desse povo nos mínimos detalhes. Uma porta de 4 quilômetros. Eu podia falar também aqui dos 2 tipos de cardápio que o povo tinha durante a jornada. Primeiro, era o cardápio que vinha do céu, chamado de maná, comida dos anjos. Pastor, isso é heresia, porque no céu não pode ter comida, ninguém come lá. É porque você não leu o Apocalipse 19. Além de ter comida, vai ter uma festa, um banquete, não para crentes, para salvos. E para valer, glória a Deus, com força, a maior alegria não é falar nem do banquete, nem da comida, mas é do garçom. O próprio Cristo ressuscitado vai passar onde você estiver sentado e vai dizer assim: servida fiel, servido fiel. Valeu a pena as lágrimas, valeu a pena a dor, valeu a pena o sofrimento. Agora se delicie do banquete que tem no céu. Coma! O maná era a comida do céu. Segundo cardápio, cordonizes, filhote de codorna. Quando a fome do povo chegava, Deus soprava um vento. Veja como o vento trabalhava para Deus. Vento abria a porta e vento trazia comida. Então vento não é prova, vento é ferramenta de Deus. Porque na hora da fome, Deus soprava um vento e as cordonizes sobrevoavam em cima da cabeça de quem estava com fome. Sabe qual era o detalhe? Que as cordonizes não vinham na mão do povo. A Bíblia diz que as cordonizes sobrevoavam a 1 metro de distância da cabeça. Quantos metros? É como se Deus estivesse ensinando para o povo no deserto: quer comer? Eu já preparei, mas se esforça para pegar, se esforça para alcançar. Por isso que num culto desse não dá para ficar de braço cruzado, com as mãos para baixo. De hora em meia você levanta a mão para dar glória, porque mãos levantadas quer dizer alcancem de bênçãos preparadas por Deus. Tem alguém que trouxe mão para levantar aqui esta noite? Mãos levantadas é sinônimo de avanço na batalha. Aliás, Moisés ajudou o povo contra os amalequitas em Êxodo capítulo 17, porque orava com as mãos levantadas. Quando você dá glória a Deus de mão levantada, é passo à frente na batalha, é passo à frente na guerra, é passo à frente na peleja. 1 metro de distância. Estou sentindo Deus aqui. Pode chorar, irmã, fica à vontade. A provisão vinha em cima da cabeça, e quem quisesse comer, era simples: estendia as mãos e se alcançava a provisão de Deus. Eu estou dizendo para alguém essa noite que aquilo que você precisa como provisão de Deus já está no teu alcance. Esta semana que está começando hoje é uma semana de alcance de provisões de Deus. A jornada, uma peregrinação, e Deus cuidou do povo nos seus mínimos detalhes. Eu poderia falar do cuidado de Deus com as crianças, pois que quando nasciam, a mãe colocava uma roupa, e a roupa crescia no corpo da criança, o chinelo crescia no pé, e tantas outras coisas que fez Deus durante 39 anos e 8 meses. Só tem um detalhe: tudo que esse povo mais sabia fazer era abrir a boca para reclamar. Quem reclama muito, anda mais. Canaã estava logo ali, 40 dias de percurso, e logo chegariam na terra que Deus prometeu. Mas a jornada se prolonga, porque tudo que esse povo sabia fazer era apresentar lamúrias para Deus. Este capítulo, o capítulo de número 33, é o capítulo que registra exatamente o número de paradas que Israel fez durante a peregrinação, desde o Egito até a terra de Moabe. Pastor Ulisses, me explica como é que funcionavam essas paradas. Logo no início da jornada, Deus deu 2 presentes para Israel. Primeiro, uma nuvem, que era a direção de Deus em cima. Segundo, uma coluna de fogo, que era a proteção de Deus embaixo. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, segue essa nuvem
porque ela é o direcionamento para você chegar onde eu prometi que vocês chegariam. Primeiro ano de jornada foi o ano mais difícil, sabe por quê? Números capítulo 7, não tinha igreja ainda. A primeira igreja da Bíblia chamada-se tenda da congregação, tabernáculo de Moisés, ou tenda do encontro, foi construída logo após o primeiro ano de jornada. Não teve culto. Quando se deu um ano que Israel estava peregrinando no deserto, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, agora pronto, constrói uma igreja para mim, porque esse povo ficou 430 anos sem dar glória, mais um ano andando no deserto, mas a partir de agora vai ter culto no deserto. A partir de agora vai ter culto no deserto. Você não está entendendo, o culto não é quando chegar onde Deus prometeu, o culto vai ser no deserto, porque quem acredita que vai chegar, ela já vai cultuando no meio do caminho, ela já vai dando glória no meio do caminho. O culto não é em Canaã, o culto é no deserto. Moisés olhou e disse: Senhor, estamos em pleno deserto, como é que irei construir uma igreja se não temos condições para levantar uma igreja? Aí Deus responde a Moisés e diz: fica tranquilo, porque tudo que você precisar vai sair das mãos daqueles que forem contados. Deus não conta com quem Ele não contou, Deus conta com quem foi contado. Até culto, para você ter uma ideia, tem culto que Deus conta a dedo. Não é porque não quis vir, é porque Deus contou quem é que deveria estar aqui. Deus conta com quem foi contado. Moisés construiu, pastor, a igreja está de pé. E o detalhe é que não era uma igreja bonita como essa aqui, ó. Essa é fixa, pedra, areia, concreto, cimento. Nos dias de Moisés, a igreja era móvel. Quando a nuvem parava em cima, eles arriavam o acampamento embaixo, montavam a igreja e começavam para Deus um culto. Nuvem em cima, culto embaixo. Nuvem em cima, culto embaixo. Que é a boa notícia, como disse pelo nosso pastor, a nuvem está aqui em cima hoje. O clima espiritual está propício para você sentir a presença de Deus. A nuvem está em cima. A nuvem ficava em cima. Quando ela parava, desmontava-se a igreja. Aliás, montava-se a igreja e começava-se para Deus um culto. O detalhe não era durante a peregrinação. O detalhe não era quando começava o culto. O detalhe era após culto. Porque já que a igreja era móvel, para onde a nuvem apontasse em direção, eles tinham que carregar a igreja. E sabe qual era o detalhe? Tinha peças da igreja que pesavam 1 tonelada. E o peso não era dividido entre as pessoas, que era 2,5 milhões. Não, pastor, não. O peso da igreja era carregado pelos levitas. Por quem? Quem eram os levitas? Os levitas eram filhos de Levi. E quem era Levi? Filho de Jacó. E quem era Jacó? Filho de Isaac, que era filho de Abraão. Independentemente de ser da linhagem de levitas, eram eles que carregavam o peso da igreja nas... O culto era para todos, mas o peso para alguns. Gerson, Merari e Coate, eram eles os levitas na época de Moisés. Quando a nuvem parava, eles arriavam um acampamento, montavam a igreja e começavam para Deus um culto. Quando a nuvem apontava a nova direção, eles desmontavam a igreja e colocavam peças da igreja nas suas costas. Quem já trabalhou carregando peso em construção civil ou em outra área que se carrega peso, geralmente quando a pessoa coloca peso em cima dos ombros, na parte do lombo, do pescoço, a tendência da cabeça é olhar para baixo. Só que durante a peregrinação do deserto era peso nas costas e cabeça para cima. Porque a direção não estava embaixo, a direção estava em... É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, peguem a carga, coloquem nas costas, olhem para cima e só parem quando chegarem em Canaã.
Deus trouxe alguém aqui hoje para te dizer: pega essa carga, coloca nas costas, e só para quando chegar em Canaã. Colocava-se o peso nas costas, a direção era Canaã. A nuvem parava, montava-se a igreja, começava-se para Deus um culto. E o detalhe está aqui, porque se a hora do culto começar, significa que era hora de tirar o peso das costas. Se valer glória, fica à vontade. É na hora do culto que Deus tira o peso. Crente não descansa dormindo. O descanso de crente é no culto, porque é na hora do culto que Deus nos alivia de toda a carga pesada. Lembra do culto que Jesus fez? Jesus disse: desse lado eu quero oprimidos, desse lado eu quero sobrecarregados. O culto vai começar, e quando cada um vir a mim, eu vos aliviarei. É na hora do culto que Deus tira o peso, é na hora do culto que Deus tira o cargo, é na hora do culto que Deus tira o fardo, é na hora do culto que Deus dá alívio. Pastor Ulisses, e depois do culto? Depois do culto, pegava-se a carga novamente e colocava nas costas. Ah, pastor, eu estava alegre porque eu achei que o senhor iria dizer que depois do culto não se carregava mais peso. Pelo contrário, a carga continuava, mas a força depois do culto era diferente. Eu não vim de Francisco Morato dizer para alguém que Deus vai te dar uma oportunidade de tirar de você a carga, mas eu vim aqui dizer para alguém que Deus vai te dar força para carregar a carga. De repentemente a carga, o peso, o fardo vai ser o mesmo, mas Deus te trouxe aqui para te dar força para suportar esta carga. Levante a sua mão para adorar a Deus aqui essa noite. A carga será a mesma, mas a força será diferenciada. Receba força, receba graça, receba ânimo. A carga continua, mas a força depois do culto é diferente.